Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje apresentarei a proposta de estudo de mais um livro da Bíblia Sagrada, a Epístola aos Filipenses, conhecida como a mais doce dos escritos e a mais formosa de todas as cartas de Paulo, em que apresenta o seu próprio coração e onde em cada frase reflete um amor singelo e puro. Por toda a epístola, o espírito do amor de Paulo para com os filipenses fica evidente, e a atitude é recíproca, isto é, o amor era mútuo e espelha uma vida de comunhão divina e em família. Não se discutem questões, nem se apresentam controvérsias. Não há da parte de Paulo severas repreensões, nem um coração magoado devido a desobediências. Havia algumas divisões, é verdade, mas não parecem que fossem sérias. Ao tratar delas, Paulo usa muito tato e juízo. Em lugar de providenciar severas denúncias contra os participantes desobedientes, cria uma atmosfera de união e amor pelo uso frequente de palavras que sugerem comunhão e cooperação. Cria uma atmosfera de fé e adoração pela repetição do nome do Senhor Jesus, e faz com que se esqueçam das suas diferenças insignificantes ao apresentar-lhes um quadro admirável daquele que, embora subsistisse em forma de Deus, esvaziou-se e humilhou-se para a salvação de muitos. Ao explorar o tema, seremos guiados pelo uso frequente de certas palavras. A Epístola aos Filipenses, defendido por muitos estudiosos, resume-se nas palavras regozijo-me e regozijai-vos. A carta é cheia de alegria. Por isso nós a intitulamos de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Apresentaremos na aula de hoje a ementa. Apontaremos o alvo, os pontos chaves dos assuntos que iremos tratar, que serão ministrados ao longo dessa epístola. Mostraremos o nosso objetivo geral e específico do estudo. E faremos também uma introdução contextualizando a carta. Quem escreveu este livro? Quando e onde foi escrito? Para quem e por quem este livro foi escrito? Por que estudar este livro? As características marcantes dessa epístola e as características marcantes dessa epístola. Contudo, antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto entre aspas e em letra minúscula. E pedir aos irmãos em Cristo que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões. Isso é importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo de nossas aulas. Estes estudos, queridos, não visa esgotar o assunto e não tem a pretensão de ser perfeito. Temos superado vários desafios, mas creio que essa proposta de ensino está no coração de Deus. Estamos buscando semear a palavra de Deus e sei que Deus irá fortalecer, capacitar e dar o devido crescimento. E quero que saibam que vocês estão debaixo de orações. Toda obra destinada ao reino de Deus tem que ser regada de orações. Peço a vocês que também orem por esta obra e por todos os ouvintes. Todos nós carecemos de orações a fim de que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nossos corações, em nossas vidas. E não esqueçam de divulgar o nosso canal, para que juntos possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E dito tudo isso, vamos orar ao nosso Deus misericordioso, para que nos dê fé e perseverança em mais uma jornada de estudo, a fim de que possamos compreender a mensagem inspirada pelo Espírito Santo neste livro e que possamos viver estes ensinamentos em fé, perseverança e santidade diante das faces do nosso Deus. Pai gracioso, generoso e maravilhoso, diante das tuas faces colocamos o nosso coração,
desejosos de sermos edificados, renovados e fortalecidos com o estudo das Escrituras Sagradas. Ilumina o nosso entendimento, retire de nós toda a incredulidade, toda a barreira criada pelos ensinamentos falsos, pela religiosidade, e nos ajude a fortalecer a nossa fé, através das verdades bíblicas que estudaremos semanalmente. Nos dê perseverança nos estudos, disciplina e dedicação, para que tudo que for exposto possamos aplicar em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome e gracioso nome. Desde já, nós te agradecemos e te bendizemos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos ver agora a ementa. O que é ementa? A explicação que resume o conteúdo da epístola que estudaremos. Exposição e comentários detalhados da epístola aos Filipenses. Exortação a permanecer firmes na fé em união, humildade, zelo e contentamento. A trabalhar enlaçados para defender a fé. Promoção da alegria de viver em unidade em Cristo. Uma vida, um padrão, um alvo, uma força e suficiência. Aprender a sofrer por amor, em submissão ao Pai Celestial, à salvação pela graça e santificação por obediência. Compreensão dos resultados práticos da vida com Cristo, vivendo em Cristo, pensando como Cristo, conhecendo a Cristo e tendo a paz de Cristo. Objetivo geral. Apresenta a ideia central do estudo proposto. Expor acuradamente o texto bíblico do livro de Filipenses. Incentivar a igreja a alegrar-se independente de qual sejam as circunstâncias. Expressar gratidão, amor e confiança aos membros da igreja. Conhecer os sacrifícios de seguir a Cristo e os princípios de um viver digno. Incentivar os membros da igreja a permanecerem firmes em união ao defenderem a fé e a trabalharem por sua própria salvação. Exortar os santos à firmeza rumo à salvação e alegrarem-se no Senhor, substituindo a ansiedade por oração e ação de graças para a obtenção da paz de Deus. Pastorear os pensamentos para o fortalecimento espiritual e a confiança que descansa na dádiva de Deus. Objetivo específico. Descreve os resultados que se pretende alcançar no estudo. Interpretar a situação e o trabalho de Paulo em Roma. Assimilar os exemplos de abnegação. Entender a importância vital da unidade cristã. Analisar a humilhação e a exaltação de Cristo. Compreender a salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Avaliar os exemplos de homens imitadores de Cristo. Absorver as admoestações contra o erro do legalismo e ilegalidades, mantendo a santidade. Evidenciar as recomendações apostólicas a uma igreja amada. A firmeza, a unanimidade, a cooperação com os obreiros, ao regozijo, a tolerância e mansidão, a liberdade da ansiedade, a manutenção de uma mente santa e a prática do cristianismo. Evidenciar que a obra missionária precisa de parceria. Então, até aqui expus objetivamente para vocês a ementa, isto é, eu coloquei os resumos do conteúdo da epístola, o objetivo geral, que representa a ideia central do estudo proposto, e os objetivos específicos, que descrevem os resultados que pretendemos alcançar no estudo da epístola aos Filipenses. Queridos, a nossa proposta de ensino é trazer a vocês vídeos curtos e objetivos, desvelando verso a verso da epístola aos Filipenses. Agora nós vamos passar às questões introdutórias da epístola. Vamos ver. Questões introdutórias. Quem escreveu esse livro? Apóstolo Paulo. Por que estudar o livro? O incentivo dessa epístola pode ajudar-nos ao empenho de perseverar fielmente até o fim. Quando e onde foi escrito? Este livro foi escrito entre 60 e 62 d.C., enquanto Paulo estava preso em Roma. Para quem e por que esse livro foi escrito? Foi escrito para os filipenses, em gratidão pelo carinho e apoio recebido, para encorajá-los e admoestá-los para se tornarem os santos com amor e alegria. Vamos agora comentar quem escreveu este livro.
Embora Timóteo tenha sido mencionado com Paulo na saudação da epístola, Paulo escreveu a epístola aos Filipenses. Isso é confirmado pelo uso do pronome singular eu ao longo de toda a carta e pela referência de Timóteo em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Timóteo pode ter agido como escrevente, escrevendo a carta debaixo da orientação de Paulo. Durante a segunda viagem missionária, Paulo foi impelido pelo Espírito Santo a seguir para a Macedônia. Está em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Assim o apóstolo chega em Filipos por volta de 50 d.C., onde prega inicialmente às mulheres. Lídia se converte e a igreja se estabelece em sua casa. Está em Atos capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. Paulo e Silas são presos e açoitados, e sua estada na cidade culmina na conversão do carcereiro. Está em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 40. Desde então, os filipenses são contados entre os principais contribuintes do ministério de Paulo. Veremos isso em Filipenses capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 16. Outro ponto. Por que estudar o livro? Em sua epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo incentivou os santos em Filipos e os exortou a permanecerem firmes na fé e a trabalharem juntos para defender a fé. Talvez um dos princípios mais importantes que Paulo ensinou aos filipenses é orar a Deus e confiar nele. Traz a paz de Deus que excede todo o entendimento, como veremos em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Estudar as mensagens de incentivo de Paulo nessa epístola pode ajudar-nos em nosso empenho de perseverar fielmente até o fim. Ao nos empenharmos em seguir a Cristo, nós também podemos ganhar a confiança e, assim como Paulo declarar, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Outro destaque é quando e onde foi escrito. Paulo provavelmente escreveu Filipenses em algum momento entre 60 e 62 d.C., enquanto estava preso em Roma. Vimos isso em Atos capítulo 28, do versículo 16 ao 31. Provavelmente próximo ao fim do período de encarceramento, como se nota pela sua expectativa de ser liberto, em Filipenses capítulo 1, versículo 19 a versículo 26. Para quem e por quem este livro foi escrito? Filipos foi o primeiro lugar na Europa onde Paulo pregou o evangelho formalmente e estabeleceu um ramo da igreja. Um dos propósitos de Paulo em escrever essa carta é expressar gratidão pelo carinho e apoio financeiro que os santos em Filipos tinham estendido a ele durante a sua segunda viagem missionária e sua prisão em Roma. Paulo também elogiou os membros de Filipos pela sua fé em Jesus Cristo e deu-lhes conselho com base em informações que havia recebido de um discípulo filipense chamado Epafrodito. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. O conselho de Paulo foi incluir incentivo a serem humildes e unidos. Paulo também advertiu os filipenses a tomarem cuidado com os cristãos corruptos, como aqueles que ensinavam a circuncisão, que era necessária para a conversão. Essa pessoa, geralmente chamados de judaizantes, declaravam falsamente que os novos convertidos precisavam se submeter à antiga lei da circuncisão do Antigo Testamento, antes de se tornarem cristãos. A Epístola de Filipenses é frequentemente chamada de Epístola da Prisão, assim como Efésios, Colossenses e Filemão. Apesar de ter sido escrita na prisão, a carta de Paulo aos Filipenses foi descrita por estudiosos como a mais alegre de todos os seus escritos. Paulo expressou gratidão, amor e confiança aos membros da igreja e descreveu os sacrifícios que ele fez para seguir a Jesus Cristo, e instruiu os santos por princípios dignos do cristão. Paulo retratou poeticamente a condescendência do Salvador, da divindade que foi humildemente despida para a vida mortal, onde sofreu a morte de cruz. Após cumprir sua missão divina, Jesus Cristo agora está exaltado e o dia virá que se dobrará todo o joelho perante ele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo revelou que sua fonte interior de confiança e força vinha de Jesus Cristo. Assim, o propósito de Paulo
era louvar a Deus pelo crescimento de todos os filipenses e encorajá-los à unidade, à alegria e o amor no serviço de Cristo e no serviço de uns aos outros. Assim, queridos, chegamos ao final de nossa exposição da visão da Epístola dos Filipenses. Assim, queridos, chegamos ao final de nossa exposição na aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Considerações finais. Importante ressaltar as razões por que se deve estudar a Epístola aos Filipenses. Primeiro, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. E como tal felicidade pode ser alcançada, está claramente expresso nessa carta. Segundo, ela nos revela o homem que descobriu o segredo. Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo, em que vemos a personalidade real de Paulo, abrindo seu coração para aqueles a quem ele ama profundamente. Terceiro, ele nos revela o Cristo que ensinou o segredo. Em Filipenses, que conhecemos o Cristo como nosso padrão e ajudador, na grandeza de seu amor condescendente. Assim, queridos, vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Senhor Deus, gracioso Pai, apresentamos nossos objetivos e intenções de estudo em sua presença, para que nos capacite a compreender tais ensinamentos e colocá-los em prática para alcançarmos a felicidade que Cristo nos ensinou e que Paulo testemunhou através dessa epístola. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos, agradecemos a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus e colocarmos os nossos planos de estudos futuros. Porque tudo que estudamos na Palavra é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!